O dia 16 de agosto de 1977 entrou para a história como uma das datas mais marcantes do mundo da música. Foi nesse dia que o mundo perdeu um de seus maiores ícones, Elvis Presley. Conhecido como o rei do rock, Elvis havia revolucionado a música popular, influenciado gerações de artistas, conquistado milhões de fãs em todos os continentes. Mas, por trás do brilho dos palcos, existia um homem que enfrentava problemas de saúde, pressão constante e uma rotina cada vez mais desgastante. Na madrugada daquele dia, a mansão Gracela ainda estava iluminada. Elvis passara parte da noite acordado, como era comum em seus últimos anos de vida. Seu relógio biológico estava completamente invertido. Enquanto a maioria das pessoas dormia, ele costumava conversar com amigos, assistir televisão, ouvir música ou simplesmente caminhar pelos corredores de sua residência. Na noite anterior, Elvis havia passado algum tempo com pessoas próximas. Apesar da aparência cansada, demonstrava entusiasmo ao falar sobre os shows que faria nos dias seguintes. Uma nova turnê estava programada e ele tinha compromissos importantes pela frente. Muitos acreditavam que aquele seria apenas mais um dia comum na vida do cantor. Durante as primeiras horas da manhã, Elvis praticou um pouco de seu hábito favorito, jogar raquetebol. O esporte era uma das poucas atividades físicas que ainda lhe davam prazer. Testemunhas relataram que ele parecia tranquilo, embora visivelmente fatigado. Após o jogo, retornou para Gracela acompanhado por amigos. Já era quase amanhecer quando o cantor decidiu descansar. Antes de se recolher, conversou brevemente com algumas pessoas da casa. Nada indicava que aquelas seriam suas últimas palavras para muitos deles. Nos meses anteriores, a saúde de Elvis vinha gerando preocupação entre familiares e membros de sua equipe. O artista enfrentava diversos problemas físicos. Seu peso havia aumentado consideravelmente e os efeitos de medicamentos prescritos estavam se tornando cada vez mais evidentes. Ainda assim, ele insistia em manter uma agenda intensa de apresentações. Apesar das dificuldades, Elvis permanecia uma atração gigantesca. Seus shows continuavam lotando arenas por todos os Estados Unidos. Quando subia ao palco, conseguia esconder parte do sofrimento que carregava longe dos holofotes. Para os fãs, ele ainda era o mesmo astro carismático que havia conquistado o mundo nas décadas anteriores. Na manhã de 16 de agosto, o silêncio tomou conta de Gracela. Funcionários realizavam suas tarefas rotineiras, enquanto Elvis descansava em seus aposentos. Algumas pessoas próximas notaram que ele parecia mais exausto do que o habitual nos dias anteriores, mas ninguém imaginava a gravidade da situação. Pouco depois do meio-dia, a tranquilidade da mansão foi interrompida. Pessoas próximas começaram a perceber que algo estava errado. A preocupação rapidamente se transformou em desespero. Equipes médicas foram acionadas às pressas. Os minutos seguintes foram marcados por tensão e incerteza. Tentativas de socorro foram realizadas imediatamente. Amigos, familiares e funcionários aguardavam notícias, enquanto a movimentação aumentava dentro da propriedade. Elvis foi levado para um hospital de Memphis em uma corrida contra o tempo. Médicos fizeram tudo o que podiam para reanimá-lo. Durante horas, profissionais especializados lutaram para salvar a vida do artista mais famoso do planeta. Do lado de fora, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Rumores começaram a circular rapidamente entre jornalistas e emissoras de rádio. Repórteres se dirigiram ao hospital tentando obter informações. Então veio a notícia que chocaria o mundo. Naquela tarde de 16 de agosto de 1977, foi oficialmente anunciado que Elvis Presley havia falecido aos 42 anos de idade. A informação espalhou-se numa velocidade impressionante. Em poucos minutos, rádios interromperam sua programação. Emissoras de televisão divulgaram boletins especiais. Fãs choravam nas ruas, incapazes de acreditar que o rei do rock havia partido tão cedo. Em Memphis, multidões começaram a se reunir diante dos portões de Gracela. Pessoas carregavam flores, fotografias e discos. Muitos permaneciam em silêncio. Outros cantavam suas músicas favoritas como forma de homenagem.
A comoção rapidamente ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos. Em diversos países, admiradores prestaram tributos espontâneos. Lojas de discos registraram aumento imediato na procura pelos álbuns de Elvis. Suas canções voltaram ao topo das paradas musicais. Para milhões de pessoas, parecia o fim de uma era. Durante anos, Elvis havia sido mais do que um cantor. Ele representava uma revolução cultural. Sua mistura de rock, blues, country e gospel mudou para sempre os rumos da música popular. Seu estilo influenciou artistas que viriam décadas depois. Sua trajetória começou de forma humilde em Tupelo. Filho de uma família simples, Elvis transformou um sonho aparentemente impossível em uma carreira lendária. Ao longo dos anos, vendeu milhões de discos, estrelou filmes e tornou-se uma das figuras mais reconhecidas do século XX. Entretanto, o sucesso também trouxe desafios. A pressão constante da fama, as longas turnês e problemas de saúde cobraram um preço elevado. Nos bastidores, o homem por trás do mito enfrentava batalhas que o público raramente via. Após sua morte, diversas investigações e análises médicas tentaram compreender as circunstâncias que levaram ao seu falecimento. Especialistas estudaram seu histórico de saúde, hábitos de vida e tratamentos médicos. Embora diferentes teorias tenham surgido ao longo dos anos, uma coisa permanecia incontestável. O mundo havia perdido um artista extraordinário. O funeral reuniu milhares de pessoas. Fãs viajaram grandes distâncias apenas para prestar uma última homenagem. As ruas próximas a Graceland ficaram lotadas de admiradores emocionados. Décadas depois, o legado de Elvis Presley continua vivo. Suas músicas ainda são tocadas em rádios, filmes e plataformas digitais. Novas gerações descobrem sua obra e se encantam com sua voz única e sua presença de palco incomparável. O último dia de vida de Elvis Presley marcou o encerramento de uma jornada humana, mas não o fim de sua história. Seu impacto na cultura mundial permanece tão forte quanto em seus anos de glória. O rei do rock deixou os palcos naquele 16 de agosto de 1977, mas sua voz continua ecoando através do tempo. E enquanto houver alguém ouvindo suas canções, lembrando seus shows ou visitando Graceland, Elvis Presley jamais será esquecido. Seu último dia tornou-se parte da história, mas sua lenda permanece eterna.